Internacional, confirmação agora do novo primeiro-ministro da França. Priscila Yasbeck está conosco ao vivo, direto de Paris, trazendo a informação de momento. É breaking news na nossa programação. Américo Martins já em tela também para trazer análise sobre esse anúncio feito agora pelo governo francês. Há pouco a gente conversava aqui na abertura do Novo Dia com a Priscila Yasbeck e já nos contava quem era o favorito, o François Bayrou. As expectativas foram confirmadas, Priscila? Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Américo, que também está nos acompanhando. A gente, inclusive, Carol, estava conversando agora no grupo de internacional justamente porque havia uma informação que o jornal francês Le Monde tinha dado dizendo que talvez François Bayrou não seria o primeiro-ministro confirmado, mas acaba de chegar uma nota do Palácio do Élysée, que representa o governo francês, dizendo então uma nota de uma linha que François Bayrou foi confirmado como o novo primeiro-ministro da França, ele que vai ser então o quarto primeiro-ministro apenas neste ano. Lembrando que toda essa troca de governo começou depois que o presidente francês Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, isso em junho, depois que o seu partido saiu derrotado das eleições ao Parlamento Europeu. Depois disso, a ultradireita chegou a vencer o primeiro turno dessas eleições antecipadas que aconteceram no dia 30 de junho, dia 7 de julho, mas os blocos de esquerda e também de centro se uniram para bloquear a ascensão da ultradireita e, com isso, a coalizão formada por 4 partidos de esquerda conseguiu o maior número de assentos dentro da Assembleia Nacional. Depois disso, houve um atraso na indicação de um primeiro-ministro. Só para explicar como acontecem essas indicações aqui na França, o primeiro-ministro ele deve representar o campo que tem a maioria dentro da Assembleia Nacional. Então, era esperado que Emmanuel Macron indicasse um primeiro-ministro que representasse esse campo da esquerda. Mas ele alegou que esse campo não tinha a maioria absoluta de 289 dos 577 deputados e, com isso, ele foi tentando ganhar tempo, inclusive durante a euforia das Olimpíadas, para só depois indicar um primeiro-ministro do seu campo centrista. Era Michel Barnier, que agora se tornou o primeiro-ministro mais efêmero da Quinta República da França, que foi instaurada em 1958, ele que ficou só 3 meses no cargo entre setembro e o dia 4 de dezembro, semana passada, quando ele sofreu uma moção de censura, um voto de desconfiança e foi derrubado do poder. Isso aconteceu porque Michel Barnier tentou passar a aprovação de um orçamento aqui na França, prevendo 40 bilhões de cortes de gasto, 40 bilhões de euros e também 20 bilhões de aumento de impostos. Isso desagradou tanto a esquerda, que reclamou dos cortes de gastos, quanto a direita, que reclamou do aumento de impostos que mirava grandes empresas e também as classes mais altas da população. Depois que ele tentou usar o artifício do artigo 49.3 da Constituição Francesa para passar esse orçamento sem o aval dos congressistas, da Assembleia Nacional, o que aconteceu foi que a ultradireita e a esquerda se uniram e votaram a moção de censura, então, para derrubar Michel Barnier. Depois disso, começou uma discussão muito forte entre as lideranças políticas e Emmanuel Macron para ver quem seria indicado o primeiro-ministro. Então, a indicação é confirmada, François Bayrou. Vou trazer algumas informações sobre ele. Ele que é um político também do campo centrista de Emmanuel Macron. Ele foi ministro, ele foi candidato à presidência, concorreu à presidência da França em 2002, 2007 e 2012. Em 2017 apoiou a candidatura de Macron e ajudou a formar uma aliança entre o seu partido, o Modem, e também o partido do presidente, o Renascimento. Em 2007 ele fundou esse partido, o Modem, depois de dissidências com a direita tradicional. Ele que foi um veterano da política francesa e foi ministro da Educação entre 93 e 97. E agora a situação que se apresenta é uma situação ainda muito complicada. Esse novo governo é visto com uma fragilidade muito grande, justamente porque François Bayrou também vai ter os mesmos problemas enfrentados pelo ex-primeiro-ministro Michel Barnier, de não ter um apoio da maioria absoluta dos deputados para fazer avançar os projetos, como, por exemplo, a votação do orçamento, que foi pausada. O governo francês votou uma lei especial para conseguir dar andamento às contas públicas,
públicas, fazer os pagamentos correntes, mas o orçamento ainda não foi aprovado e, inclusive, especialistas acreditam que esse governo e outros governos podem ser provisórios e a França pode entrar numa sucessão de governos provisórios, curtos e numa fragilidade enorme. Lembrando que o Emmanuel Macron, só para finalizar, só pode dissolver de novo a Assembleia Nacional a partir de julho do ano que vem. Eu volto com vocês.